Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo aqui no canal ID. Estou aqui com o irmão Jael, na casa dele, amém, aqui em Viamão, Porto Alegre. E a gente vai gravar um vídeo falando da parábola do rico e do Lázaro. Está lá em Lucas 16. Mas antes de a gente introduzir o estudo, introduzir a revelação que a gente recebeu de Deus, a gente quer fazer algumas argumentações aqui. Esse vídeo a gente já fez uma live ontem sobre ele na casa de alguns irmãos que nós nos reuníamos. E esse mesmo vídeo, que foi a live, está no canal do Reino de Deus, no canal do irmão Jael. E vendo os comentários, a gente viu que houve algumas interpelações de irmãos dizendo a respeito do que a gente vai dizer aqui, se é parábola, se não é parábola, se é uma história, porque parábola não bota nome, se algumas coisas a respeito das coisas que a gente revelou aqui através do estudo. Irmãos, eu quero que vocês abram a cabeça, abram a mente para o que Deus vai ministrar no coração de vocês através das nossas vidas aqui hoje. É uma revelação tremenda, uma conexão de assuntos e de vida prática cristã tremenda, e é esse o objetivo do vídeo, é passar isso para vocês. Sem mais delongas, a gente vai direto ao vídeo. Então, é interessante a gente olhar um detalhe, eu quero explicar para os irmãos aqui, porque os irmãos estavam fazendo muita confusão, eles estavam olhando mais para as coisas mais supérfluas do estudo e deixando aquela revelação que a gente queria trazer para os irmãos. É como se eles estivessem caçando ali o erro do que a gente está falando e deixando de ver a revelação. Irmãos, o contexto do vídeo é tratar da casa de Israel e da casa de Judá. Então, muitas vezes nós vamos estar falando de Judá, não no sentido da tribo de Judá, mas no reino da casa de Judá. Perfeito? Então, às vezes a gente vai estar falando de um sacerdócio, vai estar falando de Judá em relação ao sacerdócio. Por quê? Porque o sacerdócio de Levi estava dentro da casa de Judá. Porque Levi, o sacerdócio que ele exercia em relação à tribo de Arão, no contexto das duas casas, estava dentro da casa de Judá. Tá? Então, quando for tratado Judá aqui, ou de sacerdócio, é em relação ao sacerdócio que estava na casa de Judá. Agora, sem relação a se é parábola ou se é história, irmão, independente se seja história ou parábola, aquilo não vai invalidar o fato da literalidade do que existe. O conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem, tá? Mas o fato aqui é para que você entenda que tem uma mensagem por trás daquilo. Existe a parte literal, você tem consciência, não é o assunto aqui, ainda que a gente creia que tenha. O conteúdo aqui, você vê a mensagem que quer ser passada, tá? Então, se você ficar aí com dúvida, isso é uma parábola, isso é uma história, isso tá errado porque é o sacerdócio de Levi, preste atenção no estudo que você vai entender, tá bom? Isso aí. Vamos lá e vamos conectar os fatos para poder entender de fato o que está sendo dito pelo Senhor Jesus aqui. Para a gente entender a parábola do rico e do Lázaro, a gente não pode pegar ela simplesmente e isolar, porque você vai pegar uma mensagem completamente cortada, incompleta. Você tem que entender que a parábola do rico e do Lázaro, ela é uma mensagem ao qual o Senhor Jesus já vinha passando outras mensagens desde de Lucas no capítulo 15. E você tem um público ao qual o Senhor Jesus Cristo estava direcionando a palavra dele. Vamos lá, é importante esses tópicos aqui, para você entender o conteúdo da mensagem, desde Lucas 15 até final do Lucas 16, que é a parábola do rico e do Lázaro, e onde está o conteúdo dessa mensagem, e o público-alvo ao qual o Senhor Jesus estava falando. Lucas 15, versos 1 e 2 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Publicanos, os homens que cobravam os impostos, que fazia a cobrança dos impostos dos seus senhores para o povo de Israel. Pecadores, publicanos eram considerados pecadores e tinham outros pecadores ali, todos são pecadores que estavam diante de Jesus, para o ouvir. E murmuravam os fariseus, outro personagem que estava no público, e os escribas, os doutores da lei e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então o público-alvo desta parábola, o público que cercava Jesus ali, eram publicanos, pecadores, fariseus, escribas e mais os que andavam com Jesus Cristo, seus discípulos, que tinham gentios no meio deles, e os seus apóstolos, os 12, que andavam sempre com Jesus.
Esse é o contexto ao qual Jesus vai começar a falar as parábolas, com o objetivo de levar a mensagem de arrependimento de pecados, a misericórdia e o serviço a Deus. Esses 3 pontos estão dentro de uma mensagem única que envolve as parábolas, desde a parábola da ovelha perdida no início de Lucas 15 até a parábola do rico e do Lázaro no final de Lucas 16. Tendo isso bem claro na nossa consciência e que essa mensagem, a gente tem que sempre pensar nisso, está direcionada, o centro dessa mensagem está direcionada às 2 casas de Israel. Casa de Judá e casa de Israel. Reino do Norte, Reino do Sul. Gentios e judeus. Quando você olha para essas parábolas, vendo com os olhos espirituais o que Jesus tinha no coração dele, pelo Espírito, para falar para esse povo, ele estava exortando praticamente o que eles tinham que fazer, ensinando e exortando, e mandando por trás disso tudo uma mensagem muito maior, que é a respeito do plano eterno do Pai, envolvendo os judeus e gentios e a casa de Israel unida, a restauração do reino do Pai. Ok? Quando você tiver isso dentro da sua cabeça, agora a gente vai começar a falar das parábolas. Então, irmãos, a gente deve lembrar desses personagens que vão aparecer, tá? Lembrando que tudo que Jesus ele fala, nesse contexto que ele está tratando dos pecadores, publicanos, etc., ele sempre tem alguma coisa para trazer aqui. Então ele quer que a gente olhe para a figura desses personagens que aparecem aqui, publicanos, pecadores, fariseus e escribas, né? Então é como se nós olhássemos para hoje e nós vamos ver aquelas pessoas aqui que hoje estão no pecado, estão vivendo no pecado. Então ele vai trazer parábolas de arrependimento. Por quê? Porque aqui tem pecadores e tem pessoas que se desviaram no mundo. Elas andaram em coisas erradas, mas elas tinham vontade, elas tinham desejo de voltar a Deus. Em contrapartida, você tinha os fariseus, que eles tinham conhecimento das coisas de Deus, contudo, eles não aplicavam essas coisas de forma correta, tá? Então, por isso que nós vemos aqui arrependimento de pecados e a misericórdia, tratando desses casos, desses personagens aqui, publicanos e pecadores. Contudo, o serviço de Deus está aplicado para esses caras aqui. E é esse contexto de coisa que vai aparecer nessas parábolas, tá? Aí você vai ver que em Lucas 16, que é a continuação disso aqui, vai dizer: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Porque eles se achavam aqueles que seriam salvos porque eram descendentes de Abraão, porque eram judeus, enfim. Amém? E os publicanos, eles achavam que eram aqueles que estavam condenados ao inferno já. Então, tendo isso na mente, o foco da parábola, a mensagem da parábola, a direção em que o Senhor Jesus estava aplicando a parábola, a gente vai começar a entender o que vinha desde lá de Lucas 15 até a parábola do rico e do Lázaro. Antes de chegar na parábola do rico e do Lázaro, Jesus ele dissertou sobre a parábola da ovelha perdida. Depois ele fala sobre a dracma perdida e depois ele fala sobre o filho perdido, o filho pródigo. Vale lembrar, eu já tenho vídeo no canal falando sobre isso, que nesse contexto aqui, quando ele se dirige a essa parábola da ovelha perdida, ele bota 99 dentro do seu aprisco e vai atrás daquela que está perdida. 99 eram justas e uma estava perdida. A que ele foi atrás é a casa de Israel, que foi para as nações. Ele precisava resgatar a casa de Israel para juntar com a casa de Judá e restaurar o reino do Pai. Ele usou como pano de fundo um pastor e suas ovelhas. Numa segunda parábola, ele se dirige à casa de Judá. A dracma perdida é a casa de Judá, que estava dentro de casa, mas também, como a casa de Israel, estava perdida nos seus pecados e delitos. Por mais que fossem sacerdotes de Deus, homens conhecedores da lei, todos eles na casa de Judá, estavam igualmente perdidos como a casa de Israel. E todas, tanto casa de Israel quanto casa de Judá, quando se arrependeram e foram achadas, houve regozijo e júbilo no céu. Numa terceira parábola conseguinte a estas, ele vem e fala do rico e do Lázaro,
Ele fala do filho perdido, filho pródigo. Agora ele pega a primeira parábola, a segunda parábola e enxerta dentro de uma terceira parábola e muda o pano de fundo e os personagens. Agora ele fala de 2 seres humanos e o seu pai, um mais novo que sai para gastar os bens do pai e depois volta arrependido. E um que fica e tem todos os bens do pai, serve ao pai, mas que no fundo do seu coração o que ele queria fazer era o que o irmão mais novo fez. Sair para fazer esbanjar a riqueza que o pai tinha. Só que ele ficou com o pai e ficou ali aguentando aquela situação, mas sem misericórdia nenhuma, e completamente frustrado nas suas vontades. Porque quando o irmão volta, e volta arrependido, o pai vai e lhe dá uma nova aliança. Ele dá novas roupas e faz uma festa. Você vê aí, roupa, aliança e festa. Nova aliança, novas vestiduras e bodas. Tudo nas entrelinhas dessa parábola. E o irmão, que é a casa de Judá, que tem isso tudo na mão, como ofício de sacerdócio, ele não tem a misericórdia de aceitar o irmão arrependido de volta e joga na face do pai, que nunca tinha recebido nada do pai. Como não tinha recebido? Deus deu tudo à casa de Judá. E a casa de Judá foi adúltera também da mesma forma. E deveria ter misericórdia, porque ele passava pelas mesmas situações, ele era igual à casa de Israel. Ao invés de receber o irmão com misericórdia, recebeu o irmão o apontando e o acusando. E o pai fala, mas tudo que é meu é seu, sempre foi seu. E aí o pai, cheio de misericórdia, restaura os 2 irmãos, e no fim você vê que ele é convidado, a casa de Judá também é convidado para entrar, e deixa em aberto a parábola. Porque ali vai acontecer o arrependimento da casa de Judá e a restauração do reino, e a gente sabe disso na vinda do Senhor Jesus. Pois bem, essas parábolas, elas têm como foco falar das 2 casas de Israel, casa de Israel e casa de Judá, falar de judeus e gentios, falar de sacerdócio, falar das 2 alianças e falar da fidelidade ao servir a Deus. Desde Lucas 15 até lá no final do Rico e do Lázaro, no Lucas 16, esta é a mensagem ao que Jesus está falando. Falar para as 2 casas, judeu, gentio, sacerdócio, 2 alianças e a fidelidade ao servir ao Pai. Pois bem, agora a gente vai entrar em Lucas 16. Então, irmãos, um detalhe que nós temos que ver aqui, antes da gente passar para o próximo slide, é que muitas pessoas, elas utilizam essas parábolas, e não está errado, para contextos aplicando a própria vida. Porque de repente a pessoa está numa situação de dificuldade, ela está numa situação de uma pobreza espiritual, e quando ela olha para esses eventos dessas parábolas, ela tem um alívio, porque imagina você uma pessoa que aí cometeu um pecado e você se arrependeu desse pecado, e você vê na parábola aqui das 99 ovelhas, na parábola do filho pródigo, você vê aquela satisfação, você vê aquela alegria de saber que você vai ser perdoado por Deus. Isso está certo. E dá pra gente dizer que 99% das vezes elas são aplicadas dessa forma. Amém. Só que Jesus, ele traz camadas de revelação. Ele traz essa primeira camada que vai ser aplicado a este contexto para te dar uma ajuda imediata, uma alegria, para te dar uma restauração de vida, o que é muito importante. Mas isso não invalida o fato de que por trás dessa camada de revelação há uma camada superior de revelação que vai trazer essas coisas. Elas não vão trazer assim explicitamente judeus, gentios, 2 casas de Israel, mas quando você faz as somas e você vê as coisas que estão implícitas, você vai enxergar isso. As 2 casas de Israel, judeus e gentios, sacerdócio, as 2 alianças, a fidelidade para com Deus, que vai estar implícito aqui. Tá? Então a gente tem que ter essa visão e esta mente para enxergar dessa forma, para conseguir compreender essa camada de revelação mais plena, né? Essa camada de revelação que vai te dar uma revelação para entender coisas mais profundas. Outra coisa que vale lembrar é que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para revelar o reino de Deus. Ele veio revelar o plano eterno do Pai. A salvação está dentro disso. O arrependimento de pecados é o pré-requisito para o reino. Porém, o evangelho é do reino de Deus. A boa nova é que o reino está chegando. E Cristo veio aqui nesta terra em forma de homem,
falar sobre esses eventos. Então, estas parábolas, o fundo dela, mais revelador, é revelar o plano eterno do Pai. Não é aplicação prática apenas, como a gente escuta por aí. É revelar o plano eterno do Pai na pessoa do Filho. É isso que ele vem fazer na Terra. Então essas parábolas, ela tem o objetivo central de explicar o plano eterno do Pai. Se você não olhar para essas parábolas dessa forma, você não vai entender o que se passava na cabeça do Filho de Deus. Então vamos lá. Na sequência dessas parábolas vai entrar a parábola do administrador infiel. Nunca esqueça o público-alvo. Tá? Aqui, na literalidade do que Jesus estava falando, ele aponta uma exortação para publicanos, porque eram os cobradores de impostos, e para os fariseus, que serviam a Deus. Então existia um serviço literal de homem para homem, de senhor para administrador, e um serviço espiritual dado como ofício aos levitas, que estavam dentro da casa de Judá. Então aqui abrangem dois públicos, um religioso e outro político-econômico. Jesus já dá aqui duas marteladas em dois públicos que estão assistindo a ele. E vai falar de coisas muito superiores por trás dessas duas mensagens, desses dois público-alvo. Então vamos lá. A parábola do administrador infiel. O Israel vai dar uma lida para nós. Diz assim, deixa eu ver se já está tudo enquadradinho direitinho aqui. Beleza, aqui vai ficar um pouquinho melhor. Vai dizer assim para nós. Disse Jesus também aos discípulos. Havia um homem rico que tinha um administrador. Isso está em Lucas 16, do verso 1 ao 13. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Ou seja, era uma pessoa que estava cometendo um ato de corrupção, né? Semelhante ao que a gente vê hoje no Brasil. Então, mandou chamar e disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração. Ele vai ser demitido, né? Porque já não podes mais continuar nela. 3. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois, ao meu senhor? Se o senhor me tira a administração, trabalhar na terra não posso. Olha isso daqui, mano. Trabalhar na terra. Você vê que está falando de um contexto de plantio. Botar a mão no arado lá na botar a mão no arado ele não quer. Também mendigar tenho vergonha. Lembra dessa expressão mendigar aqui. É importante para porque a gente vai falar de um contexto de parábolas que vão ser umas sucessivas às outras. E uma está ligada com a outra. E a próxima parábola que nós vamos ter é justamente do mendigo, que é o Lázaro, e do rico. Tá? Então, isso aqui é sim uma ligação. Né? Então, mendigar tem vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado a um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quantos deve o meu patrão? Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 carros de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Ou seja, ele fez pela metade. Deu um descontinho. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 carros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Ou seja, o desconto novamente. Elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Deixa eu dar um parênteses aqui para explicar essa parte. Irmãos, você tem que entender que no contexto tem publicanos aqui. E os publicanos, eles lidavam com o quê? Com dinheiro. E quando Cristo está usando essa parábola aqui do administrador infiel, sim, ele está aplicando também para publicanos. Mas ao mesmo tempo ele está aplicando para os administradores do reino, que são quem? Os fariseus, os saduceus, os escribas. Então perceba, as coisas do reino nesse contexto da primeira aliança eram administradas sim pelos que tinham o conhecimento da palavra. Mas no contexto humano, no contexto dos homens, a gente vê que está apontando para os publicanos. Então aqui você vê que esse administrador infiel, no contexto da parábola, quando uma pessoa ia administrar os bens do seu senhor, muitas vezes eles podiam acrescentar uma parte sobre o todo. Então, por exemplo, se era 50, você vê que ele colocou 50% em cima, 100%, né? E aí já ficou 100, que vai dizer aqui. Então o que ele pensou? Ele tirou a parte dele e agora pegou o integral do seu patrão. O que realmente eles deviam. O que realmente a pessoa devia. E ela pagou. E fingiu um desconto. E o mesmo vai acontecer no outro elemento que vai aparecer aqui. Então os publicanos também faziam isso. Só que muitas vezes eles faziam a mais do que poderiam. E isso eles estavam roubando a pessoa. Né? Então é isso que ele está aplicando aqui para nós, tá? E ele vai continuar mais assim.
Vai dizer assim: elogiou o Senhor ao administrador infiel porque se houvera atiladamente, ou seja, habilmente, né, sabiamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Pois quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Essa parábola causa muita controvérsia. Eu já vi muita gente ensinando errado essa parábola e aplicando a moral dessa história de maneira equivocada. O Jael já falou o público-alvo a quem a parábola Jesus está se direcionando com essa parábola. Mas vamos lá. No meio dela, Jesus ele faz um elogio, né? E muita gente erra nessa hora. Elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Parece que Jesus está enaltecendo o que o servo infiel fez. Na verdade, Jesus está enaltecendo a atitude que ele teve de dar o desconto às outras pessoas, aos seus devedores. Porém, o que movia a essa atitude no coração do administrador infiel era o seu benefício próprio. Isso Jesus está condenando. Mais abaixo, se você continuar lendo a parábola novamente, você vai entender que ele está condenando. Porque ele diz que quem é fiel no muito é fiel no pouco, quem é infiel no muito é infiel no pouco. E aqui ele reprova a atitude dele. E ele recomenda. Recomenda sugerir, dar um conselho, que com as riquezas injustas a gente faça amigos. Para que quando essa riqueza faltar, nós tenhamos amigos para nos receber nos tabernáculos eternos. O que Jesus está falando aí? Ele está dizendo assim, se você tiver a mesma atitude que o servo infiel, de quando você tiver riqueza, o mamão da injustiça na tua mão, todo mundo usa o mamão da injustiça, a riqueza, o dinheiro, se você tiver isso para abençoar pessoas, faz você muito bem, porque quando o teu dinheiro te faltar, nos tabernáculos eternos, no reino de Deus, esses seus irmãos vão estar te recebendo. Tá entendendo? Você criou irmãos abençoando. Você usou a riqueza injusta desse mundo para criar irmãos para te receber no reino eterno. Essa atitude Jesus está enaltecendo. O que ele não está enaltecendo é o que está por trás dessa atitude, que é o benefício próprio. Você não pode fazer isso, ajudar o seu irmão por benefício próprio. Você está fazendo para o reino de Deus, para a glória de Deus. Esse é o teor. Você está fazendo isso, quando você faz isso, você está sendo um servo fiel. Você está angariando recursos, almas, vidas, pessoas para o reino de Deus, para a glória dele. Enquanto esse homem estava fazendo pensando no porvir, benefício próprio, de ser benquisto na sociedade, ao qual ele mesmo extorquia. Essa é a moral da história. Esse homem, ele regalava, ele esbanjava a riqueza do seu senhor. Por isso, estava sendo mandado embora e foi chamado para prestar contas. Entenderam a moral dessa história? Jesus está mostrando o serviço infiel. Ele ainda diz assim, quem dera que os filhos da luz tivessem a mesma sagacidade do que esse homem com as coisas do mundo. Porque se a gente fosse tão zeloso como esse homem está sendo em livrar a sua pele dos próprios homens, se a gente fosse tão zeloso assim em administrar a nossa salvação, estaríamos bem, mediante o Senhor. Essa é a moral da história. Serviço infiel deste administrador. Nessa parábola, que se você entender o que a gente vai dizer aqui hoje, você vai atentar que o rico e o Lázaro, essa parábola do rico e o Lázaro, ela começa aqui. Ela começa aqui. Com outros personagens. Com outros personagens. E o recado desta parábola é mostrar o serviço à administração infiel a Deus. Certo? Jesus está mostrando a administração infiel. Se ele mostrou a administração infiel e a parábola do rico e do Lázaro começa aqui,
Mais abaixo, dentro da parábola do rico e do Lázaro propriamente, vai ter que existir o administrador fiel. A gente vai ter que encontrar nessa parábola o administrador fiel. E isso está nas entrelinhas, não está explícito no texto. Está implícito. Temos que buscar conexões e Jesus vai dar as conexões, a pista. Mas a gente vai ter que estar catando essa joia ali para poder conectar e achar quem é o servidor fiel ao qual ele vai se referir nessa próxima parábola. Vamos lá, o que a gente viu nessa parábola do administrador infiel? Vimos o serviço infiel, vimos a sagacidade dos filhos do mundo, vimos o benefício próprio ao qual movia o coração dele para ele ser sagaz, e vimos o fiel no pouco e fiel no muito. Esse homem não foi fiel no pouco e não foi fiel no muito. Guarda isso aqui, irmão. Fiel no pouco e fiel no muito. Isso é muito empregado em outros assuntos nas congregações de hoje. A gente sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Mas não é esse não é isso que Jesus está falando aqui. Guarda, fiel no pouco e fiel no muito. Vimos as características do administrador infiel e o que Jesus estava tratando nessa parábola. Então agora nós vamos entrar na parábola do rico e do Lázaro. Vamos lá. O rico e o Lázaro, que está em Lucas 16, dos versos 19 ao 31. O Joel vai ler aqui esse pedacinho inicial pra gente e nós vamos começar a identificar os personagens. Beleza. Diz assim, Lucas 16, do verso 19 até o verso 31, tá? Diz assim para nós: ora, havia certo homem rico. Perceberam mais uma vez o contexto de homem rico, de riquezas aqui? Que se vestia de púrpura e linho fino. Olha essa expressão, púrpura e linho fino. Então você vê homem rico, púrpura e linho fino, que todos os dias se regalava esplendidamente. Então você vê que se é uma pessoa que se ela se regala em alguma coisa, ela está esbanjando. E é esplendidamente. E é esplendidamente, né? Ou seja, ela está se esbanjando esplendidamente, como você vê aqui, tá? Então ele está fazendo essa, muitas vezes até desperdiçando a comida, né? Ou seja, ele come o que ele quer e o resto vai fora. Então ele estava administrando mal isso que ele tinha. E havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então você vê aqui Lázaro, né? Aqui está numa posição de desprezo, uma posição onde ele está doente, enquanto nós vemos o rico lá junto com as pessoas, os seus amigos nessa figura, é claro, né? Se regalando, fazendo banquetes, e ele aqui com migalhas, né? Sofrendo com os cães aqui. Que dizia assim: coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam à mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Muito importante você entender o arsenal de informações que Jesus já está dando aqui nesse começo da parábola. Vamos lá. Próxima parte? Não, ainda não. Pode. Pode não, deixa eu só falar aqui. Pode falar. O Jael já falou. Nota o que está dito aqui, ó. Tá soltando. Aí. As vestes do rico, a púrpura e o linho finíssimo, tá? Púrpura é uma roupa desta cor aqui, ó, que só a realeza usava. Linho finíssimo, características das vestimentas sacerdotais. Vai guardando a informação. E isso, o pobre, o Lázaro, ele tinha chagas, doença, jazia na porta dele, do rico. O rico estava da porta para dentro e o pobre, o Lázaro, estava da porta para fora. Ele estava doente, coberto de chagas e desejava, ele tinha o desejo de alimentar-se das migalhas desse homem rico. Enquanto o ruim rico não dava mínima para comida. Enquanto nada. Esse deixava cair e se regalava, esse aqui desejava comer das migalhas do outro. Nota a descrição do pobre, do Lázaro. Ele era doente e mendigo. Isso tem conexão com as pessoas que eram desprezadas pelos judeus da época. Lembra do cego Bartimeu? Aqueles homens que eram tidos como malditos por Deus, pelos judeus, porque eram doentes, eram pobres, não eram abastados, eram pessoas miseráveis. Para os judeus, esses homens eram amaldiçoados por Deus, enquanto eles,
no topo da cadeia hierárquica de Israel, eles eram os abençoados por Deus, os queridos por Deus. E a gente sabe que na verdade não era nada disso. E a gente vai ver nessa parábola que Deus não enxerga desta forma e não mostra na parábola que é desse jeito. Pelo contrário, a quem ele muito deu, ele muito vai cobrar. Vamos lá. Próximo? Próximo. Então, a gente vai ler agora o restante da parábola para a gente conseguir compreender mais o que vai estar acontecendo aqui, tá? E vai dizer assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, né? Morreu também o rico e foi sepultado. Olha que interessante aqui. Nós vemos que o mendigo ele morreu e foi levado para o seio de Abraão. E a gente vê também que o rico morreu e foi sepultado. Então imagina nos dias de hoje, quando uma pessoa assim mais humilde, mais pobre morre, a gente vê que ela é sepultada numa sepultura normal. Às vezes até uma sepultura pública e às vezes até com uma forma mais assim de um indigente, que provavelmente foi o caso desse homem, né? Porque está tratando aqui de mendigo. E aí a gente vai ver que diz assim: morreu também o rico e foi sepultado, né? Então o rico provavelmente ele foi sepultado naquelas sepulturas de rico mesmo, esplêndidas, né? Ele foi aí de uma forma luxuosa. Aliás. Contudo, a gente vai ver que aqui no inferno, tá a palavra aqui Hades. Hades significa a primeira morte. Não está falando do Geena, está falando do mundo dos mortos, Hades, ou equivalente Sheol do hebraico. Diz assim: no Hades, estando em tormentos, levando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão. Olha só que interessante. Memorize isso aqui, Pai Abraão, tá? Então, este homem rico, ele entendia Abraão por seu pai. Só isso aqui tem um peso muito grande de revelação que logo o irmão Pedro vai explicar para nós. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Então você vê que ele diz assim: Pai Abraão, né? Isso é muito importante. Agora, o interessante é que nós vamos ver depois também aqui. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado, ele está consolado, e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Uma palavra que é muito importante que o irmão Pedro vai nos ensinar é que diz assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água, né? Molhe o seu dedo, a ponta do seu dedo, e me refresque a língua. Então, isso é muito importante que você perceba aqui nesse texto, tá? Esses versos que nós mostramos, essas expressões, elas são extremamente proféticas para esse contexto. Vai lá, continua aí, depois eu vou continuar? Tá, então vou continuar aqui. Diz assim: replicou-lhe. Então replicou, verso 27. Pai, eu te imploro que mandes, né, a minha casa paterna, que o mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E o texto vai continuar. Respondeu-lhe Abraão, verso 29. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés ou os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Então, você tem termos extremamente proféticos e que vão nos trazer uma revelação mais ampla do que está querendo ser dito aqui. Então, a gente já no slide anterior mostrou ali as caracterizações que Deus deu ao mendigo e ao Lázaro. Ao rico e ao Lázaro. O rico com as vestes púrpuras, que a gente entende que é a realeza, as vestes de um rei. A roupa de linho fino que ele tinha também nos remete à linhagem sacerdotal que estava na casa de Judá. Lembre-se, todas as parábolas nos remetem às 2 casas de Israel. Então aqui a gente está vendo que existia nas caracterizações do rico uma linhagem real e uma linhagem sacerdotal. E muitos bens. Muitos bens. Já do outro lado, um mendigo doente que ansiava, queria, desejava as migalhas daquele homem rico e que tinha em si
visto pelos esses homens ricos como se fossem malditos por Deus. Só que quando eles morrem, acontece uma coisa interessante, porque na cultura judaica, o local da morte, o Hades, em que se encontra o seio de Abraão, é o paraíso. É o local de desfrute, de deleite para onde vão as almas daqueles que criam em Abraão ou que tinham a descendência de Abraão. Era um lugar de destaque na região da morte. E quem foi para lá não foi o rico. Quem foi para lá foi o Lázaro. E o rico foi para outro lugar, o lugar de tormento, onde o lugar é quente, com sede e tudo mais, desconforto. Chegando lá, o rico fala assim: pai Abraão, pai. Se ele chama Abraão de pai, é que ele naturalmente se denomina descendente de Abraão. Então, se o descendente de Abraão teria que estar no seio de Abraão, por que ele não está no seio de Abraão? Não é interessante isso? E o pobre, o Lázaro, estava no seio de Abraão. Isso é uma coisa que a gente vai revelar. Ele estava no seio de Abraão, o pobre. E o rico estava lá. Pai Abraão, eu te imploro, mande que o Lázaro venha aqui, molhe o dedo e passe na minha boca, porque eu estou aqui nesse fogo, nesse calor, nesse tormento. Outro detalhe importante, ele manda Abraão ele manda que Abraão dê a ordem para o Lázaro e molhar a boca do rico. Por que o rico não pediu diretamente para o mendigo que venha aqui, lave e molhe a minha boca, já que vocês me esmolavam na porta da minha casa e eu te dava minhas migalhas? Então vem aqui agora, nada mais justo você molhar o seu dedo para passar pelo menos na minha boca, porque eu estou com sede. Mas não, ele pede ao pai Abraão, o descendente dele, que mande que Lázaro venha. Isso são detalhes importantíssimos, irmãos. E lá no mundo dos mortos ainda, ele fala assim, o rico: pede que Lázaro dê testemunho, ressuscite Lázaro e dê testemunho lá em cima para os meus 5 irmãos. Outro detalhe importantíssimo dessa parábola. Ele tinha 5 irmãos. E Abraão fala: não, nem que eu ressuscite alguém daqui, eles irão acreditar no testemunho. Porque para isso eles têm a lei, Moisés e os profetas. Ou seja, esses 5 irmãos do rico, como ele, eram doutores na lei. Então já bastava a lei para eles entenderem o que Abraão estava querendo dizer e que não era possível ressuscitar alguém dali para dar testemunho disso. Agora vamos lá. A gente, baseado nisso aí que a gente falou, agora vamos aplicar essas peças do quebra-cabeça às informações. Essas informações e vamos começar a juntar as peças. Então, eu quero complementar o que o irmão Pedro falou, porque tem um detalhe muito importante, tá? A cultura judaica da época de Jesus também está falando isso, porque nesse contexto haviam publicanos, haviam pecadores, e provavelmente naquele contexto também haviam gentios. Com certeza tinha gente. E a gente vê que no meio judaico havia muita xenofobia. Para quem não sabe o que é xenofobia, é aquela certa preconceito contra outras nações, outros povos. E os judeus, eles consideravam amaldiçoados, pecadores, impuros, todos aqueles que não fossem descendentes segundo a carne de Abraão. Então Cristo está dando essa parábola para mostrar que mesmo esse que está sendo aqui descendente de Abraão, que ele diz aqui, pai Abraão, você vê que ele era da descendência na carne de Abraão. Que mesmo um que era descendente na descendência da carne de Abraão, não foi digno de herdar aqui, de estar junto a Abraão. Por quê? Porque os judeus eles costumavam a se achar que eles já teriam direito à herança, que eles já teriam direito ao seio de Abraão apenas por serem carne. E aí Cristo vem mostrando que isso era mentira. Mas a gente vai ver que quem foi considerado de fato aquele que era merecedor do seio de Abraão, aquele que tinha a possibilidade de entrar, era isso, eu botei no errado, esse daqui, né? Era justamente o mendigo. Aquele que de fato era que foi considerado descendente e filho de Abraão. Tá? Por isso que o João Batista dizia assim para os fariseus, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vidoura? Vocês ficam aí arrazoando entre vós por serem descendentes de Abraão? Aí ele diz, porque Deus pode suscitar descendentes de Abraão até dessas pedras. Porque eles achavam, porque por serem descendentes de Abraão, eles se livrariam da ira de Deus, mas era justamente o que este rico estava pensando, por ser descendente da linhagem sanguínea de Abraão, ele se salvaria, e isso foi demonstrado que era mentira. Vamos lá,
Então, no próximo ponto, a gente vai começar a mostrar quem é quem nessa parábola, baseado em tudo que a gente já leu para vocês. Nós vamos voltar e vamos pontuar agora os personagens da parábola e começar a mostrar as revelações que estão na parábola. Vamos lá. Quem é o rico dessa história? Lembra? Vestes púrpuras, realeza. Linho fino, sacerdócio. Fartura, pão, estava no interior da casa. Tinha 5 irmãos, conhecia Moisés e os profetas, mas porém estava em tormentos. Irmãos, você lembra que a gente falou no início que você tem que sempre olhar para as 2 casas de Israel para entender o que Jesus estava falando? Eis aqui a casa de Judá. Os judeus que tinham dentro da casa de Judá as vestes púrpuras da realeza, que vinha de Judá, o linho fino que vinha do sacerdócio levita, que era da casa de Judá, por isso eram judeus também, como a tribo de Benjamim. Paulo fala isso, eu sou judeu da tribo de Benjamim. Jesus se apresentava com linho fino lá em Apocalipse, demonstrando o sacerdócio. Os levitas tinham, eles tinham a ordem de se vestir de linho, então você vê aqui apontando para o linho, e a realeza utilizava a púrpura, por quê? Porque eram vestes, uma cor que era cara, você tinha que ter, né, um certo... uma vestimenta caríssima. Isso, uma certa vestimenta caríssima que era utilizado na realeza, tá? Então por isso que aponta essa... Se regalava com pão no interior da sua casa. Olha isso, começa a focar e olhar, direcionar as suas vistas para a primeira aliança, para o sacerdócio levita. O que os sacerdócios faziam nessa época? Lembra do servo infiel? Eles pegavam sempre as melhores partes do dízimo e retinham para si. E as migalhas eles davam para Deus. O que sobrava, o coxo eles davam para Deus, mas a melhor parte eles tinham para eles. Se regalavam com isso. Estavam da porta para dentro do templo, enquanto do templo, da porta para fora, estava a plebe. Comiam e se fartavam. Aí agora um detalhe importantíssimo para você ver que é a casa de Judá, que eram judeus. Judá tinha 5 irmãos. Se você conseguir enxergar aqui, você vai ver que Jacó, outro detalhe, o rico chamou Abraão de pai. Ele era descendente de Abraão. Vinha de Jacó, vinha de Isaac, vinha de Abraão. Se ele chama Abraão de pai, e ele tinha 5 irmãos, na história das 12 tribos, quem seria ele? Jacó casou com Lia e teve como primogênito Rúben, depois Simeão, depois Levi, depois Judá, Issacar e Zebulon. Na parábola deste conto que Jesus está falando, esse rico representava Judá, a casa de Judá, que tinha 5 irmãos. É esses 5 irmãos que ele manda que ressuscite Lázaro para ir falar para eles e dar testemunho. Entende, irmão? Então você vê aqui, eu consigo ver na parábola que esse homem representa a casa de Judá. Os judeus. Judeus. Benjamim, Judá e o sacerdócio levita é descendente de Arão. Deus ele só quis mostrar que 5 irmãos, não é que ele estava querendo fazer uma ligação literal com as tribos necessariamente, mas setas, era para mostrar apontando. Que assim como Judá tinha aí 5 irmãos, ele também tinha 5 irmãos, para que você fizesse uma ligação com o Judá. Não é que necessariamente fosse aqui o Judá da tribo, não. Era apenas para você fazer uma conexão. Se alguns irmãos depois eu sei que vão... Isso é muita dureza de coração, irmão. Você perdeu a alegoria ao qual Jesus está enriquecendo essa parábola com informações importantíssimas para você juntar, para pegar a moral da história, com coisas pequenas, sabe? De teologia, de história judaica. Vamos abrir a mente, irmãos. Não é um momento disso, é um momento de prestar atenção nas setas, nos apontamentos que Jesus está dando para você conectar as histórias, os personagens. Esse homem aqui tem o perfil do servo infiel. Esse homem é ao qual Jesus Cristo está se referindo como servo infiel, como eu disse na parábola do administrador infiel, que é onde começa essa parábola do rico e do Lázaro. Amém. Ele está caracterizando o serviço infiel e agora ele está mostrando quem faz o serviço infiel. Exatamente. Por isso este homem, descendente de Abraão, estava no lugar de menosprezo na região da morte. Lá no tormento.
Está mostrando o porquê disso, porque ele era um servo infiel, caracterizado na casa de Judá. Perfeito. Tá certo? Agora, você vê, ele conhecia Moisés e os profetas, ele era doutor da lei, ele era escriba, ele era fariseu, ele era aquele que detinha a lei e os profetas. Se ele não cresce naquilo que ele tinha como ferramenta de ofício dele, que é o ofício sacerdotal, o ofício de escriba e de fariseu, ele não podia nem acreditar em ressurreição, porque o próprio Filho de Deus, ao qual a parábola está se referindo, que é o que se ressuscitaria de dentre os mortos para dar testemunho, eles já não creram nem nos milagres enquanto em vida ele fazia. Então, é exatamente isso, irmãos. Tá? Isso aqui é uma alegoria para mostrar que assim como Judá tinha 5 irmãos, ele também tinha 5 irmãos. Mas ele estava querendo fazer uma referência ao termo Judá para ligar com a casa de Judá. Porque dentro da casa de Judá estava o sacerdócio, que era levita. E a realeza. E a realeza, né? Então por isso que você vê vestes púrpuras e linho fino. Realeza e sacerdócio. Mas uma coisa interessante é que a gente vai ver que havia fartura. E a questão do pão. Qual era o alimento dos sacerdotes que eles comiam no templo? Era justamente o pão sacerdotal. Então, ele estava se alimentando da fartura e do pão sacerdotal. Mas a gente vê que ele despreza isso. E a gente vai perceber que quem tinha o desejo de comer isso das era quem? Migalhas disso. Das migalhas disso, desse pão, quem era? Era o pobre. Era o pobre. Né? Ele estando dentro do interior dessa casa, que a gente pode fazer uma tipologia do tabernáculo, não estava dando a mínima. E aquele mendigo que estava lá na rua, que jazia à porta do tabernáculo, como eu queria participar disso, poxa, como eu queria esse pão. Então ele tinha desejo nas coisas espirituais, porque esse pão da preposição, ele falava da promessa, ele falava de Cristo. E esse homem com vestes púrpuras, linho fino, ele estava rejeitando isso. Amém? Desperdiçando. Entendeu, irmão? Quem é o rico da parábola? A casa de Judá. Judá. Tá certo? Não confunda, tá? Não é a tribo de Judá, não é Judá literal, é a casa de Judá. A parábola, todas essas parábolas falam das duas casas. Judeus e gentios. Casa de Judá, judeus. Casa de Judá, judeus. Casa de Israel, gentios. Certo? Vamos lá. Passar para a próxima? Próxima parábola. Aqui a gente vai mostrar para você o serviço infiel. O administrador infiel que está nessa parábola apontando para o rico. Tá aqui o texto. Vou pedir para o Jael ler aí. Malaquias de 1 a 6. Você vai ver como é que Deus menosprezava o que os judeus, o sacerdócio levítico, fazia. Olha só, até a gente esqueceu de falar na live. Olha a vestimenta desses caras aqui. É linho. Isso aqui é um linho que existia para os sacerdotes utilizavam para fazer a administração sacerdotal. Então veja, aquele rico utilizava essas vestes. E Malaquias vai dizer coisas muito tremendas, mas você tem que ter o contexto disso que está falando, tá? Diz assim, o filho honra ao pai, Malaquias 1, verso 6 ao 7. Olha só, o filho honra ao pai. A gente vê a expressão pai lá, né? Uhum. E o servo ao seu senhor. Então você vê a expressão filho e a expressão servo. A gente vê lá servo infiel e a gente vê ele chamando Abraão de pai. Uhum. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Servo infiel. Uhum. Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Oferecendo sobre o meu altar pão imundo. Então olha só, eles estavam oferecendo um pão imundo, eles estavam menosprezando a sobra, as coisas de Deus. Estão dando a sobra para o Pai. E ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Porque eles pensavam na sua mesa própria. A mesa do Senhor era secundária. A mesa principal é a que eles se regalavam. Exatamente. Entende? Então você vê, esses sacerdotes tinham direito à mesa do Senhor e não estavam nem aí. Mas haviam pessoas que queriam... que desejavam as migalhas disso. Desejavam participar dessa mesa e não podiam. Mas o coração deles estava aqui. E o coração desses sacerdotes estava longe. E o texto diz mais, mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, ou seja, menosprezaram o sacerdote. Diz o Senhor dos Exércitos, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos, diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, e vos mostrastes parciais aplicados à lei.
Faziam a lei pelo seu bel prazer. Para benefício próprio, eles aplicavam a lei de Deus. Ou seja, eles não ouviam a lei e os profetas, que é o que estava lá que a gente viu. Em Malaquias 1, do verso 10 ao 11, diz assim: Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, ou seja, não deixe vocês entrarem. Foi exatamente o que aconteceu. Deus fechou as portas para o rico, para que não acendesses de balde um fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitei a vossa alma, da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente até o poente é grande meu nome entre as nações. Em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Agora eu quero dar um parênteses aqui, irmão. Tinha uma pessoa que comentou, que diz aqui, não, Malaquias não pode estar falando para gentio porque o contexto é só para judeus. Então você vê que uma pessoa dessa tem a cabeça fechada. Porque, irmãos, ele está mostrando o sacerdócio da primeira aliança e o sacerdócio da segunda aliança. O levita e da ordem de Melquisedeque. O sacerdócio da primeira aliança era segundo Arão e o sacerdócio da segunda aliança, você vê que aqui tribos, povos, línguas e nações estão o quê? Oferecendo incenso santo e ofertas santas a Deus. Mas a pessoa com a cabeça fechada vai chegar só judeu aqui. Não é o que o texto está mostrando. Deus está mostrando que os gentios teriam ofício, teriam direito ao ofício sacerdotal. Por quê? Porque Cristo ia se revelar a eles e eles agora em Cristo se tornam sacerdotes. Então Deus ele rejeitou o sacerdócio dos levitas da primeira aliança porque eles menosprezaram a Deus. Mas os gentios aqui, eles olharam para a mesa do Senhor e tiveram desejo. Por isso, Deus os consagrou a sacerdotes através do Espírito Santo. Então você está vendo aqui o servo fiel aqui honrando a Deus com ofertas fiéis e o servo infiel sendo reprovado. Aquele que tinha a realeza, aquele que tinha as vestes sacerdotais de linho, foi reprovado e as portas foram fechadas e esses aqui tomaram o lugar porque eles foram fiéis a Deus. Amém. Então agora, depois dessa explicação, a gente consegue entender quem é o Lázaro. Amém. Vamos lá. É o servo infiel. O servo fiel. Ah, perdão. Desculpa, eu entendi que você falou do rico. Quem é Lázaro? Mendigo, coberto de chagas, doente, jazia à porta, estava do lado de fora, comia migalhas e desejava essas migalhas, e estava no seio de Abraão, lugar de honra. Que paradoxo, né? Totalmente amaldiçoado por Deus, segundo a crença do farisaísmo da época, mas na hora da morte ele estava no seio de Abraão, no lugar de destaque. Este homem é o servo fiel. Ah, Pedro, Israel, vocês estão querendo forçar a barra. Não tem nada dizendo aí que eles são servos fiel. Você só pegou o texto de Malaquias, apontou o dedo na cara dos judeus e falou de gentios ali, mas qual é a relação? Como eu posso dizer que esse cara é o servo fiel? Primeiro, lugar de destaque. Ele está no lugar de destaque. Segundo, ele desejava aquilo que o rico esbanjava e deixava cair. Segundo ponto. Estava do lado de fora e desejava estar do lado de dentro, participando daquilo. Coberto de chagas e mendigo, e era mendigo. E isso aqui nos remete àquela parábola que não está no estudo aqui, da bodas do cordeiro. Quando o Senhor vai a convidar para o casamento, que a gente sabe que os principais da festa eram os judeus e eles começam a dar escusadas, a dar desculpas. E o pai fala assim, chama qualquer um. Mendigo, coxo, manco, aleijado, leproso, qualquer um, enche a casa. Porque esses, os primeiros não vão participar, nunca vão sentar na mesa com esses. Mais ou menos assim que diz a parábola. Ou seja, estava abrindo o lugar para encher de gentio. Os coxos e os aleijados somos nós. Aquilo que era secundário passou a ser primário. Aquilo que muitos pensam que era o plano B, sempre foi o plano A. Mas tinha que começar por alguém. E foi dada a oportunidade aos judeus. E eles menosprezaram e viraram de costas, e então entraram os gentios. E aqui, esse cara, esse pobre, ele está tipificando os gentios. Mas Pedro, Jael, ainda não está claro. Não dá para forçar a barra, não tem nada no texto dizendo. Então vamos continuar. Passa aí, Jael. Agora vem a chave. A chave está no nome. Vamos lá. A palavra Lázaro vem de uma origem hebraica em que a transliteração desse nome para o hebraico é Eliezer.
é assim. Meu nome é Pedro. Na América do Norte, nos Estados Unidos, meu nome é Peter. Na França, meu nome é Pierre. Aqui no Brasil, meu nome é Pedro. Mas o nome não se traduz, irmão. O nome não se traduz, né? Mas não é tradução, meu querido irmão com a mente fechada. Isso é transliteração. É diferente, é outra coisa. É uma forma de me chamar o meu nome numa outra língua. Eu não estou traduzindo o meu nome. Meu nome não tem tradução. Meu nome não é um objeto. Meu nome é uma coisa pessoal que se translitera para uma outra língua. A mesma coisa é Lázaro. Lázaro é no grego. Eliezer é no hebraico. Eliezer é no hebraico. Mas é exatamente o mesmo nome. É o mesmo nome, o mesmo radical. E Deus se revela na linguagem hebraica. Se você não puxar as coisas no hebraico, você não vai entender muitas conexões da Bíblia. E tem várias. Quem estuda as duas casas entende essa situação que eu estou dizendo. A palavra estações e festas é moed. Moed é uma palavra hebraica que tem muita revelação, inclusive para as duas casas de Israel. Mas vamos lá. Lázaro, Eliezer. Ué, Eliezer? Você se lembra quem é Eliezer? Eliezer é o servo fiel de Abraão. Eis aqui o servo fiel da história. Na parábola anterior, ele apontou e identificou o servo infiel. Falou do administrador infiel e apontou Lázaro, o rico. Agora ele tem que mostrar, Jesus tem que mostrar, e não ia dar de mão beijada, quem seria o servidor fiel de Deus. E ele pega como exemplo a história de Eliezer. Que era o servo de Abraão. Servo de Abraão. Por isso ele estava no colo de Abraão e eles tinham intimidade ali. Por isso ele obedecia a Abraão. Por isso o rico mandou Abraão falar para Lázaro ir lá molhar a boca dele. Porque ele era o mordomo de Abraão. Quem tinha autoridade para aquele servo era o senhor dele, Abraão. Então a gente tem que ir a Gênesis, ver a importância desse homem e a importância do seu serviço para ser apontado por Deus como justo e fiel. Gênesis 15, verso 1 e 2 diz assim: Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, o gentio. Damasco. Eliezer. Esse cara aqui, Eliezer, o servo de Abraão, simplesmente, e nada mais nada menos, era o herdeiro de toda a riqueza de Abraão, que era um homem muito rico. Ele era o herdeiro principal, porque aqui ele ainda não tinha filhos, e ainda nem era Abraão, era Abrão, não era o pai de multidões. Ele ainda estava começando a receber as promessas de Deus, começando a receber que ia ter um filho, e ele não estava muito crente nisso ainda, porque ele fala: mas como eu vou ter essas coisas? Como o Senhor pode me abençoar de tal maneira? Se o herdeiro da minha casa é o gentio, Damasceno, Eliezer. Eliezer, servo de Abraão e herdeiro da sua riqueza. Nota que nesse momento Eliezer é fiel no muito. Aqui ele é fiel no muito, porque ele tinha tudo de Abraão. Ele era o herdeiro principal de Abraão e sempre foi fiel a Abraão nessa circunstância. Ah, mas aí Pedro é mole de ser fiel a Abraão, né? Mole, dono da riqueza de Abraão, herdeiro da riqueza, foi fiel no muito. Então é que ele tinha o status de herdeiro. Mas foi fiel no pouco? Também foi fiel no pouco. Vamos lá, muda o slide aí, Israel. Quer que eu leia essa parte? Leia pra gente. Então a história de Eliezer agora. A gente vai ver a história de Eliezer. Por que ele foi um servo fiel a Abraão, tá? Então, irmãos, lá a gente não vai ver naquela parábola lá do rico e do Lázaro a expressão Abraão e a expressão Lázaro, que é a mesma Eliezer, e depois a gente vai ver Abraão e Lázaro ou Eliezer aqui sem um significado. Deus está fazendo uma conexão de Abraão e Lázaro aqui com Abraão e Lázaro lá, tá? Então vamos continuar. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo lhe havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Olha só, Eliezer, Lázaro, como você preferir, ele era o servo mais antigo de Abraão, né? E que governava tudo que Abraão possuía, ou seja, ele era um administrador. Sabe que tem aquelas pessoas que têm fortunas
elas contratam uma empresa, um administrador, enfim. É o procurador É deles. um procurador que vai cuidar das suas riquezas. E a gente vê que tem muitas pessoas que sofrem golpes por causa disso. Mas aqui você vê que Lázaro, ele era sim um homem que governava bem a casa de Abraão. Com fidelidade, né? Exatamente. Põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irá para a minha parentela, né, e daí tomarás esposas para meu filho Isaque. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Isso aqui é tremendo. Tem 2 pontos. Aquela a gente fala no final e fala Isso. essa parte aqui. Então a gente vai ver que diz assim, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Irmão, neste tempo existia o WhatsApp? Não. Nesse tempo existia e-mail, foto, Não. qualquer coisa. Então você vê que esta mulher que Eliezer vai trazer para junto de Abraão, para junto de Isaque, ela não conhecia o seu marido. Não sabia quem era e nem sabia que ia ser E noiva. também o próprio Eliezer não sabia, será que essa mulher vai vir comigo? Na verdade, a Rebeca nem sabia que era ela. Nem Abraão sabia que era a Rebeca. Ninguém sabia. Ninguém sabia, só Deus sabia. Mas você percebe que Abraão já estava projetando, Vislumbrando quem vislumbrando seria. que tipo de mulher seria. Então ele já tinha deixado claro que tinha que ser uma mulher não das filhas dos cananeus. Então, do mesmo modo como Abraão ele já tinha visto, né, a forma como deveria ser a mulher de Isaque, Deus também, quando escolheu a igreja, já havia visto ela anteriormente, já tinha projetado ela anteriormente para ser esposa de Cristo. Isso aí. Né? Já tinha visto a igreja como gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem contaminação alguma. Exatamente. Então, Essa é a noiva. aí você vai ver que da mesma forma que esse modelo de mulher foi escolhida para Isaque, Deus escolheu um modelo de mulher para Cristo, que é o quê? A igreja. Então você vê que aqui tem um papel sacerdotal, tem um papel de mordomia, um papel de gerenciar a casa de Deus, tá? Que está tipificado em Abraão. E vai dizer mais. E disse-lhe consigo, o Senhor Deus, meu senhor Abraão, rogo que me incubas hoje da bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte d'água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem disser, inclina o cântaro para que eu beba. E se ela me responder, bebe, darei ainda de beber aos teus camelos. Seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. E a moça era muito formosa de aparência, virgem, né? Sem mácula, virgem, e que nenhum homem havia possuído. E ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Tá? Então aqui ele encontra essa mulher e ele pede um sinal para Deus. E Deus concede esse sinal quando esse é o sinal que ela dá de beber a ele os camelos. Deus prometeu dar esse sinal para Eliezer, para ele saber que essa mulher era a Rebeca. E aí você vê que dessa mulher está procedendo o quê? Água. Água. Ou seja, a figura do Espírito que está procedendo da mulher. E diz assim, tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso de 2 pulseiras para as mãos dela, de peso de 10 ciclos de ouro. Olha isso aqui que tremendo. Eliezer, ele vai da parte de Abraão com um presente de joias, ouro e etc. E ele vai ornamentar a esta mulher. Tá ataviando a noiva, né? E quem a gente vai ver que está sendo ataviado lá, em Apocalipse? A esposa do Cordeiro. Então você está vendo que esta mulher, ela vai ser ataviada como uma noiva. Para ser entregue ao marido que ela não conhecia. E diz mais, verso 57. Disseram, cheguemos à moça e ouçemos-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Agora ela teve a escolha a fazer. Ela teve o poder de escolha. E ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, a sua ama, e ao servo de Abraão e os seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, se tu mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Isso aqui é muito tremendo, irmão, porque essa mulher, ela não conheceu o seu marido. E ela teve a chance de escolher, dizer, não, eu não vou porque eu não conheço. Mas ela confiou, ela creu naquilo que foi dito a ela, e ela seguiu ao servo de Abraão. E quando ela seguiu o servo de Abraão, ela foi para onde? Voltou para a terra da promessa,
que era a terra onde Abraão e Isaac estavam, e agora ela teve participação na herança, sendo esposa do filho. E você ia falar uma coisa aqui que eu ia perguntar? Fala aqui, não faças voltar para lá. Eu vou falar isso aí, olha só, voltando aqui ao que o Jael falou, quando Eliezer adornou Rebeca com ouro, você pode falar que a gente está forçando uma barra também, né? Dizendo que esse homem, essa mulher é a noiva de uma possível igreja aqui nessa história, nessa tipologia, e esse homem estava adornando a noiva. Esse momento aqui, parafraseando, num paralelo, está em Isaías 61:10, que diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Lázaro, Eliezer, estava fazendo isso com a Rebeca. E aqui tem uma grande tipologia nessa história desse servo fiel de Deus, servo fiel de Abraão e servo fiel ao Deus de Abraão. Abraão tem uma tipologia do Deus Todo-Poderoso, do Ancião de Dias. Isaac tem a tipologia do Filho de Deus, Cristo. No sacrifício lá, que Deus pediu a Abraão que fizesse com Isaac, ali existe essa tipologia. Ali Deus estava provando o coração daquele homem, a fé daquele homem, porque mais na frente Deus daria o seu próprio filho pela humanidade. Ele queria saber se o amor era recíproco e a fé e o acreditar e a obediência daquele homem fosse fiel a Deus. Tanto é que quando ele fez isso, Deus lhe imputou justiça, se transformou como amigo de Deus. Ele foi lá e deu Isaac como sacrifício a Deus. Embora Deus não quisesse aquilo de fato, ele queria provar a fé. Ele já sabia que Deus seria poderoso para ressuscitar o próprio filho. Tamanha a fé que ele tinha. E ali ele fazia a tipologia de Deus, de Isaac, o de Cristo. Isaac carregava madeira para o seu próprio sacrifício. Da mesma forma que Cristo carregou o madeiro para o seu próprio sacrifício. Esses paralelos são reais e verdadeiros, e todo mundo que conhece a Escritura sabe que essa tipologia é uma tipologia fiel. E agora isso repete aqui novamente. Isso vai se repetir aqui. Abraão é o pai, o filho é o noivo, o servo fiel foi buscar a noiva que não conhece o noivo. A noiva que não conhece o noivo são os nossos irmãos que estão aí, que não conhecem a Cristo, que não sabem que o Filho de Deus é o seu noivo. Estão na mesma situação de Rebeca. O pai sabe quem é a noiva. O pai sabe quantos faltam para se completar a plenitude da noiva, a plenitude dos gentios. O pai sabe. Mas eles, a noiva, não sabem. Mas é preciso alguém buscar, alguém falar, alguém pelo Espírito dizer que aquela pessoa é noiva. E esse é o servo fiel. Eu, você que está me assistindo, o Israel e todos os filhos de Deus. Esse é o servo fiel. Na pessoa de Lázaro, Eliezer. Ele vai lá, busca a noiva, e a noiva, pela fé, sem conhecer o noivo, o aceita para o casamento. Essa é a nossa história, irmão, da igreja. E mais uma vez, para mostrar que essa história é fidedigna, vem esse pedaço aqui, ó. Disse-lhe o servo, talvez, Eliezer falando para Abraão, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho, Isaque, à terra da onde saíste. Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho. Irmão, Isaque nunca esteve na terra em que Abraão saiu. Como é que ele vai voltar para lá? Como é que Abraão fala um negócio desse? Será que Abraão está falando uma coisa no auge da velhice dele, na demência dele? Não, irmão, ele está falando pelo Espírito, aqui é o Espírito do Todo-Poderoso falando. Não faças voltar para lá meu filho. Jesus já esteve aqui, irmão. Já se anunciou como noivo, já se anunciou como fonte de vida eterna. Ele é a palavra de Deus. Ele veio aqui para salvar e resgatar a muitos. Ele não vai voltar aqui novamente para anunciar que é o noivo. Agora ele vem para casar. É isso que ele está falando. Não faças meu filho voltar para essa terra novamente. Entende o tamanho da revelação que tem aqui, irmão? Jesus não vai voltar
para pedir ninguém em casamento. Jesus volta para casar. Ele já é noivo, você já é noiva. Nós já dissemos sim para o nosso noivo. Só falta haver a bodas. É isso que está acontecendo aqui. Entende a importância desse homem? Esse homem fez uma coisa que é fazer o fluxo da promessa de Deus, o propósito eterno de Deus, a restauração das duas casas, fluir através da vida dele até chegar em Rebeca, para que ela voltasse a casar, para casar com Isaac, para que nascesse Jacó, para que nascesse as 12 tribos, para que viesse o Filho de Deus e todas as coisas se cumprissem nele. E até a nossa descendência em Abraão por causa dele. Ele é a descendência de Abraão. Ele é o Zerá, a semente de Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra. O Filho de Deus, Jesus Cristo. É isso, essa história aqui. Esse homem, nesse momento em que ele está fazendo isso, Eliezer, ele já sabia que Isaac era o herdeiro de Abraão e que ele já tinha perdido o direito de ser o herdeiro literal e material das coisas de Abraão. E ele estava sendo fiel no pouco. Você vê que Eliezer, ele está sendo demonstrado como um servo fiel, porque imagina, havia uma cultura no passado de que quando um servo ele fosse durante toda a sua vida servo de um mesmo chefe, de um mesmo, senhor, se aquele senhor morresse, por ele ser o mais antigo da casa, ele teria direito aos bens daquele senhor. E ele era o servo mais antigo, mais achegado. Então, quando Abraão disse em relação a um filho alguma questão nesse sentido, ele poderia ter defraudado o seu senhor, poderia ter fugido com os bens do seu senhor, poderia ter feito uma série de coisas, mas ele não fez. Pelo contrário, ele ainda ajudou aquele que seria o herdeiro da promessa. Ele estava muito ligado. Porque ele tinha em mente que a verdadeira herança que Deus estava prometendo para Abraão não era uma herança temporária. Ainda que Abraão tenha recebido coisas em vida, a verdadeira herança que Deus tinha para Abraão, qual era? Era a ressurreição. Então ele sabia que se ele servisse temente a Deus, além dele ter sido um bom servo de Abraão, ele teria sido um bom servo de Deus. E as promessas que foram dadas a Isaac, ele também seria participante. Então a verdadeira herança que Eliezer tinha em mente era a herança a qual Deus tinha destinado a todos os descendentes de Abraão. E assim demonstrou que ele também seria um descendente de Abraão, na palavra e no espírito. Abraão morreu e não recebeu nada, irmãos. Isaac morreu, não recebeu nada. Jacó morreu no Egito. E não recebeu nada. Terra nenhuma. Será que Deus está se equivocando? Não. Será que a multidão de nações ao qual ele prometeu para Abraão, ele se equivocou? Porque ele não recebeu isso em vida. Ele recebeu nações e não multidão de nações. Vai se cumprir na ressurreição, na volta de Cristo, quando esse homem, Eliezer, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, o povo de Israel, os profetas e toda a igreja se ressuscitar, para cada um receber segundo as suas obras. Aí vai se cumprir a herança de Deus. Amém. O propósito eterno de Deus no seu Filho, porque é mediante o seu Filho, através do seu Filho e pelo seu Filho que todas essas coisas se darão. Glória a Deus. Então vamos lá. Descobriu quem é o servo fiel, irmãos? Lázaro ou Eliezer, como vocês quiserem. Viram então, irmãos, quem é o servo fiel? Lázaro, Eliezer, como quiser. Está aqui na parábola. Por isso que ele estava lá no seio de Abraão e tinha intimidade com Abraão, porque ele era o servo querido e fiel de Abraão. Servo fiel, administrador fiel no muito e no pouco. Tipificação dos servos de Deus. Essa história tipifica a nossa história como servo de Deus. Temos que ser servos fiéis a Deus e a toda a promessa que ele colocou na nossa mão para que nós administremos enquanto sacerdotes aqui nessa terra, para mostrar a outros irmãos, a outras Rebecas, que hão de vir se tornar corpo dessa noiva. E depois ele conduziu e ataviou a noiva, né? Eu só queria dar um parênteses que a gente não falou. Você vai ver que além dele ter ataviado a noiva, ele conduziu a noiva para o noivo. E a gente vai ver que o que vai acontecer quando ele conduz a noiva para o noivo? Quando Isaac ele encontra a Rebeca, eles vão fazer o seu matrimônio onde? Na tenda de Sara. Que a gente vai ver que Paulo, lá em Gálatas, vai chamar de Jerusalém do Alto, né? Ou seja, apontando para a nova aliança. Então, a gente vê que fala de um casamento sobre a nova aliança. Amém. Passar para o próximo slide? Vamos. Não acabou não, irmãos. Tem mais coisa agora. Agora você vai conhecer a história do outro Lázaro. Agora é o terceiro Lázaro. E aí você vai conectar
3 histórias para montar uma só e ver como Deus é tremendo para contar o seu plano eterno, usando vidas e personagens da Escritura para dar o seu recado. É assim na Bíblia toda. Se a gente fuçar, a gente vai achar várias histórias iguais a essa. Essa é uma delas. Vamos lá, lê, Israel. Diz assim, isso está em João 11, do verso 3 ao verso 44, tá? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Olha só, quem é que estava enfermo lá, né? Lázaro? Quem é que estava enfermo, né? Era Lázaro. Aqui você vê outro Lázaro enfermo. Uma conexão. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Chegando Jesus ao encontro de Lázaro, já sepultado, havia 4 dias. Olha que interessante, ele foi sepultado e já haviam passado 4 dias. Depois do 3º dia, o que acontece com o corpo da pessoa? Começa a apodrecer, né? Então, memorize isso. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Falando de ressurreição. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. No último dia, irmãos. Está falando da ressurreição da igreja. Ressurreição do último dia. Vamos lá, ela botou um termo escatológico aqui do fim dos tempos no meio dessa história. Conecta. Amém. Vai lá. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. E tendo crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aí continua. Jesus, agitado novamente em si, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, cuja a entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, o irmão do morto. A irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. É tremendo, né, irmãos? Conseguiu já conectar aí o que o Jael leu aqui pra gente? Tá vendo esse Lázaro aqui? Esse homem que está aqui, Lázaro, é o mesmo Lázaro, conectando uma história paralela à história dos 3 Lázaros aqui. Deus juntou esses 3 personagens, Eliezer, Lázaro do rico e do Lázaro, e Lázaro, o amigo querido de Jesus, juntou esses 3 homens para contar uma história linda sobre o plano eterno dele. Aqui ele é o servo fiel, que em vida lutou para administrar os bens do seu Senhor e ser fiel no muito e no pouco. Trouxe a noiva para casar com o noivo, trouxe seus irmãos que estão por aí sem saber que Cristo é o seu noivo, fez o serviço fiel. Quando morreu com a fé no Cristo, morreu e foi para o colo de Abraão, para o seio de Abraão, a região de destaque no Hades. E quando ele ressuscitou como Lázaro aqui novamente, tirado das pedras da tumba por Cristo, coberto pelo seu corpo corruptível, que é essa mortalha que está amarrando ele, e por baixo dele aquilo que estava apodrecido, novo, mostrando a tipificação do corpo glorioso, a ressurreição. Por isso Cristo foi ao 4º dia, não foi no 3º. Ele esperou apodrecer para mostrar a corruptibilidade do nosso corpo. Sendo desfeita e se revestindo de incorruptibilidade numa tipologia de ressurreição eterna aqui. Mas não é, porque a gente sabe que esse mesmo Lázaro vai morrer morreu de novo. Mas aqui mostrando o corpo glorificado, tipificado num Lázaro que estava podre por baixo dessa mortalha e estava sem enfermidade nenhuma e sem apodrecimento nenhum.
e esse corpo que está revestindo ele aqui, a mortalha, sendo retirado para o eu interior dele, glorioso, aparecer ali naquela situação. Glória a Deus. Essa é a história que Deus quis conectar no rico e no Lázaro. Então, é o servo que foi prudente a vida toda, administrou bem os bens do seu Senhor, morreu como todos os homens morrem, e aí Jesus ele vai fazer a conexão para mostrar qual é o estado dele para Deus, e aqui você vê o cumprimento da promessa. E aqui a gente vê que essa mortalha, ela representa o nosso corpo antigo. Isso aí. E dentro desse nosso corpo antigo, onde vai ser tirado, aquele corpo transformado que tinha sido apodrecido, agora representa o nosso corpo glorificado. E uma coisa que eu queria falar ali, é que Cristo, ele ressuscitou em qual dia? No terceiro. Porque no terceiro dia o corpo ainda não apodreceu. Mas o quarto dia estava demonstrando que assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia e ele não passou pela corrupção, os servos de Deus passarão pela corrupção como Lázaro passou, mas terão seus corpos transformados. E aí se cumpre a palavra de Paulo, que a corruptibilidade vai ser revestida de incorruptibilidade. O que era corruptível se torna incorruptível e imortal. Amém. Aí, nessa história. Glórias a Deus. Tá bom, irmãos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado dessa revelação, que eu acho linda essa história. Ativa o sininho aí, que tem muita gente que não está recebendo notificação do meu canal. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Tá ok? Até o próximo estudo. Um abraço. Fiquem na paz de Cristo.